Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta, hoje com a professora Maici Colombo, né? Vamos esperar o pessoal entrar, Maici já entrou aqui. Nós vamos falar hoje de um tema super importante, que é o desafios do planejamento sucessório, porque nós vamos envolver alguns temas, né? Todos escritos também pela professora Maici, nos tomos, tanto o tomo 1, tomo 2, tomo 3. Então vai ser bem interessante o tema. Mandem aviãozinho aí para os amigos de vocês que gostam do tema. E vamos. Eu estou aguardando aqui a solicitação da Maici. Oi, Maici, vamos ver se entrou. Olá, Oi, querida. tudo bem? Tudo, e você? Saudade de falar com você, que coisa boa. Também, às vezes é aqui por aqui que a gente mata a saudade, né? Faltando calor Verdade, humano, mas a amizade a gente mantém, mata um pouquinho por aqui, né? verdade. Nossa, e com essa pandemia, então, né, que a gente está com essa carência de demonstrações de afeto, de reuniões de amigos, né? Então é sempre muito bom poder conversar, rever as pessoas. Já vejo aqui o pessoal entrando também, fico muito feliz aí de participar É, hoje. então, a Maici não é a primeira live que a gente faz do Arquitetura do Planejamento em Pauta. No primeiro a gente se reteve mais. Não, até a gente se reteve em 2 pontos, mas a gente fez um novo recorte hoje. Então tem um novo viés. A gente até pegou o tema desafios, porque a gente vai fazer um link entre os 3 artigos que a Maici colaborou com a arquitetura do planejamento sucessório. No primeiro, em coautoria comigo. Estás com o livro aí para mostrar? Tá aqui. Tá bom. Tô com já o atualizadinho, que é o Da segunda tom 1, edição, o tomo 1, segunda que edição. inclusive a gente deve estar trabalhando com, né, terceira edição, talvez ainda para esse ano. A gente já está solicitando as autoras que atualizem tudo. No tomo 2, fala o nome do nosso artigo no primeiro, por favor. Foi, A gente escreveu em coautoria. faz sentido a permanência do princípio da intangibilidade da legítima no ordenamento jurídico brasileiro? Já fizemos em formato de pergunta mesmo, que foi É, para levantar a bola aqui da crítica, né, a respeito da legítima. exato. E em função disso, a gente vai ser o nosso primeiro tópico, até vai ser a legítima. No tomo 2, você escreveu sobre deserdação, né? Exatamente. Exato. Aí Foi fala sobre o seu artigo como é que é. Deixa eu lembrar aqui, o título é a deserdação no planejamento sucessório, né? Então, também tratamos bastante, até uma continuação, né, de tratar sobre a legítima, falar um pouquinho também da deserdação. Esse foi do tomo 2, que tá aqui, ó, seu É, filho. e no tomo 3, ela vem, que ainda não temos a capa, mas que verá em breve. Eu acho que lá por outubro, as pessoas estão me perguntando, eu acho que em outubro, fim de outubro, a gente consegue estar com ele já em pré-venda, né? Ela vem com um artigo em coautoria com a querida professora, amiga, doutora Viviane Girardi, atual presidente da ASP, que vem com um artigo sobre fraude. Você tem um tema aí do artigo? Tem a fraude da partilha de bens. Exatamente. Então, a nossa proposta hoje, pessoal, é exatamente fazer um link entre essa questão da legítima, deserdação, chegar na fraude que volta à legítima, né? Então, um pontilhado aí sobre algumas colaborações que a professora Maici pôde disponibilizar com a gente através do Arquitetura. Agradecer mais uma vez sempre a disponibilidade,
A Maici trabalhou comigo na revisão do tomo 2, trabalhou no 1, enfim. Ela revisou também o planejamento sucessório, que agora a gente está saindo com a terceira edição, depois de 2 anos parados, esgotado há 2 anos. Então, agradeço aí sempre toda a colaboração da Maici e dizer que a gente se conhece há muito tempo, desde hoje em dia ela é uma doutoranda, desde o período que ela fazia uma especialização da ASP com a UERJ em São Paulo, ela é de Campinas, mas ela ia toda sexta-feira, não, era toda sexta, né? Toda sexta Era tudo certo. ela ia para São Paulo para ter aula presencial, sendo que ela poderia ter aula em Campinas, como tinha outros colegas, né? Então você É. vê que a dedicação ela sempre destoou pelo interesse acadêmico, pelo interesse né, no direito como um todo. Então é com muito orgulho que eu compartilho todos esses momentos aí de evolução, de crescimento. Isso faz muito bem para a gente, que era uma coordenadora na época também do curso dela, professora, e hoje somos colegas. Isso é muito gratificante para todos nós. Então, agradecer mais uma vez toda a sua colaboração e esse momento, a sua disponibilidade de estar aqui falando para o pessoal e avisar, gente, essa live vai ficar salva, dando tudo certo, que a última com a Elisa deu problema. E vamos falar. Eu vou apresentar, vou fazer o currículo da Maici. Ela é doutoranda em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil, especialista em Direito Civil Constitucional pela UERJ, né? Facilitadora de aprendizagem da Univesp, professora universitária e advogada. Maici, muito obrigada. Passo a palavra para você dar um oi para a gente entrar aí nos nossos temas, conforme eu falei aí. Obrigada, Dani. Primeiro, só agradecer o convite, agradecer a participação e reforçar aqui que já nos conhecemos há algum tempo e sempre temos momentos de muita aprendizagem, né? Então, eu fico muito feliz e muito grata também por todas as oportunidades, por tudo que eu sempre aprendo com você e com esse meio acadêmico tão bacana, né? Que a gente construiu de tanto diálogo, né? Então, é uma honra imensa para mim e me orgulho muito de poder dizer que trabalhei com pessoas assim tão referência no tema, né? E a Dani mesmo, uma grande referência em planejamento sucessório, uma das grandes precursoras aqui, pioneiras nesse estudo mais contemporâneo, né, do planejamento sucessório, então me orgulha bastante. Também já faço aqui um agradecimento, que eu sei que no finalzinho a gente ficou um pouquinho corrido, então a todo mundo que está assistindo, vi pessoas aqui muito queridas, então fico muito feliz. Isabela. E a Nida, minha amiga, né, da USP também, vi aqui a Lincoln. Patrícia, nossa, muita gente querida, então muito obrigada. Momento aqui também de matar saudades aqui de vocês. E com relação ao tema, então, um tema que eu considero também apaixonante, né, Dani? Nós somos suspeitas, né, porque tema apaixonante, sem dúvidas, um dos primeiros desafios que nós enfrentamos quando começamos a construir, a pensar um planejamento sucessório, é sem dúvidas o princípio da intangibilidade da legítima, que é um dos princípios assim mais basilares do direito sucessório brasileiro, e é um princípio que está bem arraigado, né, até mesmo na nossa consciência assim, social mesmo, né? A gente sabe que, como o nosso próprio artigo colocou uma questão, uma dúvida, será que hoje faz sentido a permanência dessa legítima e do princípio da forma como ele foi construído? Mas nós sabemos até que existem alguns estranhamentos, né? Recentemente nós vimos notícias daquele ator americano hollywoodiano, Daniel Craig, né? Que falou que não vai deixar a fortuna de não sei quantos, 800 milhões, não vai deixar para os filhos, né? Os filhos que lutem, não vai deixar nada para os filhos. Então, vez ou outra, nós vemos essas notícias e nos causa algum estranhamento, né? Apesar de termos algumas críticas aí ainda legítima, parece que ela está bem arraigada, né, na nossa cultura. E, de fato, ela vem desde sempre no nosso direito brasileiro, né, na nossa lei brasileira. Teve alguma modificação com relação ao quanto, né, então, o quanto era retido ali para os
herdeiros necessários. Tivemos algumas modificações ao longo da história de quem são os herdeiros necessários, então quem que recebe esse benefício, mas essa norma sempre esteve presente, né, de alguma forma, no nosso ordenamento. Hoje, então, nós fazemos uma crítica maior justamente porque o nosso direito sucessório mudou. Né? Nosso direito sucessório ele não pode mais ser visto como ele era na época das ordenações, né, do Reino de Portugal, onde já tinha ali algum princípio da intangibilidade da É, legítima. Né? só fazendo um parênteses, eu acho que é importante você falar desde quando não muda e que isso existe antes do Código Civil, que o Código Civil é de 1916, mas é um código que levou 15 anos para ser aprovado, então é 1901. Lembrando que às vezes a gente está aqui e as pessoas não são propriamente tão técnicas do direito. Legítima é quando você tem herdeiros necessários, metade do seu patrimônio tem que ficar a esses herdeiros, né? Então, ele tem essa intangibilidade, isso não pode ser mexido. Avisar também que no meu feed, quem quiser saber mais, tem 2 lives sobre o mesmo tema com o Caio Pires, que também é de Campinas, advogado de São Paulo, mestre também pelo ERJ. Então, quem quiser saber mais com profundidade, essas lives com o Caio são super enriquecedoras. Eu vi a Isabela, não sei se é spoiler para ti ou não, mas para a maioria é. A Isabela vai estar no tom 4 com Bom, um tema aí ligado à dissertação dela, de testamento e tudo. E é com muita alegria que eu, né, sempre tenho esses espaços para essas pessoas que estão começando em algum momento ter esse espaço de, de igual com professores como a professora Giselda né, professor Tepedino e tantos outros professores né, da qualidade e da tradição deles. Então, assim, gente, só para entender, e quando você tem herdeiros necessários, que aí é essa ordem que a Maísi falou, que às vezes ao longo pode ter mudado um pouco esse quanto e essa ordem, hoje no Brasil se você... Ah, eu tenho herdeiro necessário, você pode fazer. Você tem se você tiver filhos ou se você tiver ascendentes, né? Quer dizer, descendentes, ascendentes, ou se você tiver cônjuge, né? Então, são o cônjuge barra companheiro, aí tem uma discussão um pouco minoritária em relação ao companheiro, quem diverge disso, mas são as 3 situações que nós temos de herdeiros necessários. Então, se você tem um patrimônio, por menor que seja, mas se você tiver um desses, lógico, o primeiro exclui o segundo, se você não tem filhos, mas tem ascendentes e sempre o cônjuge concorrendo com eles, e em terceiro o cônjuge sozinho, você é obrigado a deixar metade do seu patrimônio, 50%. Então, é isso que a Maísi estava falando, a gente questionar às vezes se isso ainda permanece ou não, e vocês vão ver que, apesar de severas críticas que nós temos nesses artigos e doutrinadores, nós ainda, né, mas se achamos que a legítima cabe e não vejo, eu não vejo, pelo menos, até queria saber a tua opinião, eu não vejo a pequeno e médio prazo nenhuma alteração nessa questão da legítima, né? Então, pode ser, talvez a longo prazo mude essa cota de porcentagem, mude essa ordem vocatória, isso também é importante dizer, gente, isso não está protegido constitucionalmente. Isso é uma opção legislativa que a qualquer momento que o legislativo queira fazer alteração, isso é possível. Então não precisa de quórum especiais, de PEC e assim por diante, porque é só uma alteração legislativa. Isso é só mesmo para deixar um cenário, porque às vezes as pessoas... E eu tenho me preocupado muito também, sabe, Maici? Porque eu acho que esse assunto, planejamento, você que né, já trabalhou comigo mais de próximo, você sabe que eu não acho que isso que é só para as grandes fortunas ou para quem tem patrimônio. Eu gosto de falar para isso para você, que está aí do outro lado,
que está passando por acaso por aqui, como é que é isso? O que é isso, planejamento, desafios de um planejamento sucessório, planejamento patrimonial? Pois então, é isso, é fazer essa organização desse patrimônio, e aí a gente está pegando alguns desafios, entre eles a questão da legítima. Isso Desculpa aí. interromper, mas é só mesmo para dar essa contextualizada. Mas é isso mesmo, né, Dani? Assim, quando colocamos a questão, né, desse faz sentido a permanência da legítima, foi justamente num tom assim de reflexão, porque nós sabemos, e muitas vezes quando trabalhamos com planejamento sucessório, e às vezes passamos essa informação para os clientes, né? Olha, tem uma limitação se você tem ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro, quando fala da situação do companheiro ainda mais delicada, né? Às vezes causa uma insurgência, né? Assim, de, mas por que eu não posso fazer o que eu quero com o meu patrimônio? Né? Mas como eu vou deixar um patrimônio para uma pessoa que, às vezes, né, a vida levou para um caminho ali que, né, não é de afeto, não é. E aí surge essa indignação, e por isso a gente hoje revê esse embate entre a liberdade testamentária do autor de herança e essa proteção que é dada a determinadas classes de herdeiros. Eu concordo plenamente com você, Dani, que eu não vejo uma perspectiva a médio, mesmo longo prazo, no nosso direito, de uma extinção da legítima. Extinção eu não acho de jeito nenhum. Eu Acho acho que não até me tem. arrisco que pode alterar a quantificação e essa ordem vocatória. Mas É, também isso tem que ser, não vejo a curto prazo, até porque a representatividade acaba sendo de uma minoria, infelizmente, não da maioria da representativa do país, assim. Então a gente sabe que a gente vive num país pobre. O Brasil é, sim, um país onde, né, tem uma porcentagem grande da sua população na pobreza, na linha da miséria, uma grande classe média. Então, assim, é uma ponta da pirâmide que são pessoas que têm patrimônio. E mesmo dentro dessa pequena ponta, poucos se organizam para isso. Eu tenho trabalhado muito temas societários, a importância da organização patrimonial para uma empresa, para não ocorrer a própria morte da empresa. Mas eu não estou falando só de empresas, pessoas, eu estou falando de qualquer pessoa que tenha um apartamento, um carro, uma sala de escritório, uma previdência privada, um seguro, e olhe lá, isso já é uma organização patrimonial, isso já é um planejamento sucessório. Então, pode ter um nome mais é, sofisticado, mais difícil, mais, né, mas é isso, é simplesmente fazer essa organização visando transmissão de bens, principalmente com a morte da pessoa. Então, você tem alguns instrumentos, né? E aí eu acho que é muito importante salientar que essa é uma das áreas da advocacia que mais tem crescido. Não é à toa que a gente faz 3 congressos, já fizemos 3 congressos do ano passado para cá, que são os congressos do Arquitetura do Planejamento Sucessório, coordenado por mim, professora Simone Tassinari. Temos já 2 turmas do curso de Planejamento Patrimonial e Sucessório, coordenado por mim, professor Daniel Bucar, professora Ana Carolina Brochado Teixeira e professora Simone Tassinari, onde temos sempre a coordenação né, acadêmica da professora Caroline Pongé também, que entrou aqui nos prestigiando aí. Então, esse tema realmente é uma das que mais cresce, essa advocacia, Maici, que é advogada, a importância dessa advocacia preventiva, mais consultiva, a qualidade que isso pode dar para as pessoas. Então, é muito importante estar se capacitando e isso já fazendo também um link, de certa forma, que é com a questão da necessidade de você conhecer os utensílios, os instrumentos, todo o potencial desses instrumentos para um planejamento sucessório. O planejamento sucessório, um dos maiores desafios, né, Maici, é a interdisciplinariedade.
É. não só com outras áreas do direito, mas nós estamos falando até com outros ramos do direito, ou Uhum. outros ramos sem ser do direito, como da psicologia, quando é necessário, às vezes, fazer uma análise subjetiva desses seus futuros herdeiros, dessa família empresária, dessa empresa familiar, ou mesmo que não seja uma empresa, que seja mesmo a atividade econômica daquela família, mesmo que seja através de pessoas jurídicas, pessoas físicas, e né, a contabilidade é essencial. Hoje mesmo, fazendo inventário, precisando de uma análise de um contador para a questão de imposto de renda, ganho de capital, venda do imóvel. Então, assim, é essencial essa análise também do contador. E então, assim, do mediador, às vezes, para solucionar um problema que você precisa entre esses familiares. E dentro do direito é esse diálogo eterno entre não só todo um leque dentro do direito civil, e por isso, se dentro nós somos civilistas, né, mas se precisamos, desde parte geral, capacidade, nulidade, tantos conceitos estão na parte geral, obrigações e a base de qualquer contrato também, contratos de seguro, contratos de doação, tantos outros tipos de contratos. Depois passamos pela questão Até agora a responsabilidade civil está pegando a responsabilidade civil do advogado, do cliente, com a questão da veracidade das informações, que é outros desafios que a gente passa. Dois aqui que eu estou já falando, gente, que podem ter caso de responsabilidade, tanto do advogado de vender e facilitar um instrumento que não seja, ou querer vender. A gente, às vezes, recebe e-mails de máquina de dinheiro, de fazer dinheiro. São criações de holding como se fossem sem responsabilidades das consequências da opção e deformando até um instituto, que pode ser, porventura, mas sim, super útil e outras horas não. Então, dentro desses desafios de civil, direito das coisas, propriedade, posse, família, regime de bens, filiação, para chegar em sucessões, como a interdisciplinariedade. Então, esse desafio do planejamento sucessório, isso é o planejamento por si só, que é também a linguagem com o tributário, com o societário, com o direito nacional privado e outras áreas. E aqui, a Maici já passando já para esse segundo link, que é a importância de instrumentos que excepcionam, né, Maici, esse princípio da intangibilidade da legítima. Eu volto a palavra para Exato. você. Exato. Então, justamente por isso, né, Dani, quando a gente passa por essa avaliação, né, e trabalha com o planejamento sucessório, a gente sabe, ainda mais assim, pelo perfil até que nós ainda temos de família, né, que ainda é muito comum termos casamentos, termos uniões estáveis, termos pessoas com filhos, e que são justamente ali, ou ascendentes vivos, que são justamente os herdeiros necessários. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que tudo que a lei prevê, né, ela prevê baseada naquilo que geralmente acontece, naquilo que é basicamente assim, uma presunção do legislador, né? Então ele presume que o pai e o filho se gostam, que o pai e o filho têm uma relação próxima, que existe afeto entre o pai e o filho. Ele presume que entre os cônjuges existe uma relação ali amorosa, afetuosa, que existe uma relação ali de companheirismo, de mútua assistência, né? Cônjuges ou companheiros. Mas a gente sabe que pode acontecer na realidade de não ser exatamente assim, por N fatores. Então, nós podemos ver na realidade, no caso concreto, um rompimento dessa esperada solidariedade familiar. E aí, nos fazendo até se questionar, será que, nos questionar, né? Será que então, agora, mesmo assim, mesmo diante de um rompimento de solidariedade familiar, no caso concreto, então aquela situação em que a gente flagrantemente vê que o pai abandonou o filho, que não tem uma relação próxima, só está ali formalizado, né, num documento, mas que não existe um afeto recíproco, é justo manter essa proteção, né? Então a gente tem alguma forma quando chega o cliente lá no nosso escritório, senta na frente e fala assim, não quero deixar nada para o meu filho por causa disso, disso, disso e disso.
será que não tem jeito? Né? Então, apesar de sabermos da importância do princípio da intangibilidade da legítima, é igualmente importante que a gente saiba também quando aquilo que o cliente nos relata deve ser levado em consideração para eventualmente se cogitar a utilização dos instrumentos próprios para excepcionar o princípio da intangibilidade da legítima. E eu vou me referir aqui especificamente à deserdação, embora também possamos excepcionar a intangibilidade da legítima por meio da indignidade. Então, são dois institutos irmãos, né? Porque o que eles têm em comum é justamente um caráter punitivo, quero dizer no sentido de privar um herdeiro, um sucessor, de receber uma herança como consequência de alguma conduta, de algum agravo que esse herdeiro ou que esse sucessor comete contra o autor da herança. Então, eles têm isso em comum, mas a diferença entre a indignidade e a deserdação é que a gente consegue situar melhor a deserdação aqui no planejamento sucessório, porque é ela que depende de um ato do autor da herança. É o autor da herança que faz um testamento, precisa colocar lá numa cláusula do testamento, dizendo que ele está afastando e o seu herdeiro necessário. Enquanto a indignidade é um ato que vai ser pensado só depois da abertura da sucessão, só pelos interessados e que pode atingir qualquer sucessor, não só os herdeiros necessários. Então, aqui é importante saber e dominar muito bem os dois, mas para o campo do planejamento sucessório, a gente sabe que a deserdação pode ter um papel bastante importante, porque se o cliente chega com essa história, a gente tem que avaliar. Será que aquilo que ele está me relatando faz sentido e eu posso sugerir para ele fazer, então, a deserdação? Então, será que eu consigo sugerir isso? Eu já vou te remeter. Primeiro, queria agradecer a presença da nossa querida professora Simone Tassinari. Simone, já falei aqui dos nossos congressos, a necessidade de atualização, de capacitação nessa área da advocacia preventiva, consultiva, que traz tanta qualidade, uma das áreas que mais tem crescido no direito recentemente. E essa nossa live com a Maici é um link entre os 3 artigos que ela já teve na arquitetura e fazendo um pouco um popurrí disso. E agora também, Maici, já te passando, é importante também explicar que essa deserdação não é essa autonomia total, né? Que eu quero ir pronto e exerço a minha autonomia. É importante você explicar essa funcionalização, inclusive, eu acho que já chamo aqui para questões das cláusulas restritivas também, que são formas também de alguns impedimentos, de incomunicabilidade, impenhorabilidade, né, inalienabilidade, que tem que ser motivados quando envolve isso. Você pode dispor de 50% do seu patrimônio, você não precisa, até que o professor Marcelo Truzzi, que tem um artigo no tomo 2, ele até abre exceção. Ele mudou entre a tese dele e esse artigo a questão da justa causa. Ele acha que até na disponível é necessário, portanto que as cláusulas restritivas engessam o patrimônio, dificultam a circulação dessa riqueza, dessa economia. Então, ele fala que na legítima isso está imposto por lei, mostrando como essa questão da legítima tem essa intangibilidade. E o que a Maici traz, até às vezes com um olhar, quem possa estar ouvindo, ai meu Deus, estou querendo deserdar, indignar, né? Eu acho que é bom você trazer exemplos de que tipo de caso tem aquela que assassinou os pais, se foi aplicado ou não. Teve um caso agora também famoso do Cid Moreira, que estaria já avisando, que botou no testamento a deserdação. E eu acho que assim, para as pessoas saberem, porque são, mesmo quem é do direito, são institutos tão pouco visitados, tão pouco. Então, a Maici, quando provocou com esse tema, o que você acha e tal, porque ele já tem um cunho assim, e a gente sabe que essa autonomia não é, eu não quero deserdar, vou deserdar meu filho. Não me obedeceu, não fez o que eu quero, ou porque ele tem uma sexualidade que eu discordo, ou casou com não sei quem, e você. Gente, isso não é motivo para deserdação. Mas isso não quer dizer que não tenha situações que venham a ocorrer.
O que a Maici está trazendo aqui é que se você tem a noção desses instrumentos que excepcionam a legítima, porque a nossa grande regra de ouro, grande limitador em um planejamento sucessório, são duas. Uma é a legítima e outra a vedação aos pactos sucessórios. E que esse já tem entendimento de estudos, de flexibilizações e tal. Até o Caio vem com uma questão da flexibilização da própria legítima, sem alteração legislativa, mas dizendo que isso é um entendimento, não é nem minoritário, é microritário, né? Mas que a gente Sim. está trazendo aqui que pode ser que quando ela diz o cliente, não é que você vai inventar, olha, que a outra parte da live é exatamente essa questão de fraude. Porque quando a gente fala em pactos sucessórios, parece que você vai utilizar do pacto para fraudar alguma coisa. Não, Uhum. tem países, então, assim, o Rolf Madaleno, a primeira live minha foi com o Rolf Madaleno sobre fraude, e ele bem disse Daniele, desde que lei existem institutos e instrumentos para se burlar a lei, para se quebrar ou buscar brechas. Então, não é isso, gente, que nós estamos falando. Tanto que a terceira etapa da live, então você que entrou agora, não, a gente está falando isso como um instrumento de uma forma, e eu te passo, e assim, queria que você explicasse, ela já explicou bem a diferença entre um, da indignidade para a deserdação. No caso, planejamento, onde você usa mais autonomia, é na deserdação. O instrumento, ela já falou que é pelo testamento. E aí, só explicar quais são os casos que cabem, Isso, quais são as restrições, senão parece que a gente está aqui. isso. Vamos deserdar! Isso, não, exatamente. Mas é isso mesmo, né, Dani? Assim, quando a gente fala, primeiro que é muito bem pontuado, né? Assim, quando falamos do princípio da intangibilidade da legítima, nós falamos que aquela parte que é do herdeiro necessário não pode ser reduzida ou suprimida sem justo motivo e fora daquilo que a lei prevê, daquilo que a lei autoriza. Então, a autonomia do testador aqui já vai ficar limitada. Se ele quiser e se ele tiver alguma razão para ou deserdar ou reduzir essa legítima por meio das cláusulas restritivas, aí realmente cabe a nós, aqui advogados, fazer uma avaliação, não é inventar motivo, né? Muito pelo contrário, é escutar quais são os motivos do cliente para ver se realmente há algum caso grave que se encaixa dentro daquelas hipóteses ou não. As cláusulas restritivas, elas são de um certo modo, menos rigorosas com relação àquilo que eu preciso invocar para colocá-las, né, na herança, porque não existe uma lista legal, né, uma hipótese legal taxativa, né, Dani? Então não tem assim, só posso impor cláusulas restritivas se acontecer isso, isso, isso. O legislador só fala assim, justa causa. E aí a justa causa é uma cláusula geral e vai ficar a cargo, então, do próprio testador, né, ali apoiado por um profissional, construir isso e ver se o motivo é justificável mesmo ou não. Já quando a gente fala de deserdação, não. As hipóteses legais que autorizam a deserdação estão lá previstas taxativamente na lei, então não posso inventar. E justamente por ser um instituto com caráter punitivo, porque é muito grave, né, a gente privar uma pessoa de um direito que, né, em tese ela tem. Então, precisa estar muito bem comprovado que aconteceu algum fato grave. O que eu preciso fazer? Olhar a lei. Então, os artigos que vão me dizer vão ser o 1814, 1961 até o 1963. Vou olhar esses artigos. Aconteceu alguma coisa que está constando nesses artigos? Basicamente, são fatos sempre muito graves, desde o 1814 fala das hipóteses de indignidade, mas essas hipóteses servem também para deserdação. Então, são situações, por exemplo, atentado à vida da pessoa, né, tentou matar, né, o autor da herança ou algum familiar próximo. Por exemplo, uma situação de ofensa à honra, de ofensa física. Então, são situações mais graves, né, que eu vou precisar avaliar se encaixa ou não encaixa. Eu preciso ter prova também. Então, não é só alegar.
A alegação, e isso é importante também, né, Dani, que a cláusula testamentária, ela é o primeiro passo para a deserdação, mas ela não é o único passo. Ela não se esgota, ela não se exaure na cláusula testamentária. Então, não é porque o testador colocou no testamento que tem deserdação, que ele está deserdando algum herdeiro, que efetivamente eu vou conseguir fazer com que essa cláusula produza efeito. Por quê? Lá na frente, depois da abertura da sucessão, portanto, depois da morte, algum dos interessados precisa entrar com uma ação judicial para confirmar os motivos que foram invocados pelo autor da herança. Mas é justamente porque o princípio da intangibilidade da legítima ele é tão caro para o nosso ordenamento que a gente não confia que só o testador falar e invocar aquilo realmente aconteceu, né? A gente precisa passar pelo crivo do judiciário para que o juiz afira se aquilo realmente aconteceu e se realmente foi um fato grave ensejador da deserdação. Com relação às hipóteses, né, que sempre a gente tem essa curiosidade, né, de finalmente o que pode ensejar uma deserdação, eu posso já dizer, assim, já antecipar que, inclusive, no meu artigo eu faço essa crítica, né, Dani, que é um dos problemas graves do Instituto hoje é que essas hipóteses estão desatualizadas. Então, elas não estão mais tão em consonância com o que a gente espera do nosso ordenamento. Então, hoje, que nós valorizamos tanto a solidariedade familiar, que nós valorizamos tanto o afeto nas relações familiares, isso deveria ter sido melhor incorporado no texto da lei, ou pelo menos que tenha alguma mudança legislativa. Alguns projetos nós temos, mas, por enquanto, o que está lá na lei vão ser aquelas hipóteses. Então, você vai ter lá na lei, por exemplo, Dani, assim, ter relação descendente, ter relação com a madrasta, ou ter relação com o padrasto. Isso daí gera Aproveitar de fazer uma pergunta aqui da Fátima Rocha Correia, que ela faz Sim. assim: justa causa poderia fundamentar que é para evitar que o mau êxito numa relação conjugal possa trazer risco à vida financeira do filho, por exemplo? Para as cláusulas restritivas, é muito comum essa justificativa, inclusive, né, de que justamente uma má administração ali do filho, por alguma razão, pode Mas acabar. tem que estar se provando. Por exemplo, Fátima, se você for ver a live, até indico, tá aí no meu feed ou no meu canal de YouTube do Marcelo Truzzi, ele fala que, por exemplo, hoje eu até posso. A justa causa, ela tem que estar valendo no momento da abertura. Eu vou te dar um exemplo, Fátima. Às vezes um filho é um addict, né? Ele está internando direto, entra e sai de uma. Um caso de desse, eu tive uma consulta, o filho de uma pessoa, e ela sem coragem de fazer a incapacidade dele, ou deserdar, ou fazer uma cláusula mais restritiva. Até a cláusula estava receptiva, mas não tem capacidade, é uma pessoa que destrói qualquer coisa. Ele morava num apartamento, foi arrancado vasos sanitários, tudo pelos traficantes. Ter dinheiro ele vendia, comida, tudo, 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 tudo. Então, é uma pessoa. Mas vamos supor, Fátima, que eu faça um testamento hoje, com todo esse fundamentado, entradas e saídas dos meus filhos, depoimentos, ocorrências, várias ocorrências policiais e tal. Eu morro daqui a 15 anos. Quando abro meu testamento, meu filho, nesse tempo, se curou, porque isso é uma doença, assim, não é bem se curou, mas está controlado, está passível, né? Está ganhando seu dinheiro, está com autonomia, constituiu ou não família, mas é uma pessoa equilibrada. Aquele fundamento que eu botei naquela cláusula restritiva, se não se fundamenta. Agora, vai valer a cláusula. Ele vai ter que entrar com uma ação própria para anular aquela cláusula. Então, você acaba criando dificuldades. Não quer dizer que ela não possa vir a ser quebrada, mas o professor, agora a gente sabe que às vezes mais do que atento, não só para uma situação dessa,
Então, eu não posso dizer, eu acho que meus filhos não são feitos ao negócio, ou a minha esposa pode detonar o patrimônio do meu filho e assim por diante. Tem que tomar muito cuidado com essas cláusulas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é que se você põe uma cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, você pode estar criando uma armadilha para você mesmo no futuro. Então, às vezes, o que é bom hoje, você tem que fazer um olhar de mais perspectiva para frente e ver que, às vezes, aquele seu remédio em dose excessiva ou longo tempo pode se tornar um veneno, que eu digo, né? Então, pode ser um problema, um impedimento. Então, as cláusulas, eu acho que as pessoas têm que fazer um pouco de uma mudança cultural do que só ir botando cláusulas ou põe durante um tempo, uma questão temporária, porque você já vê que a vida, Fátima, já te põe uma limitação e a necessidade da justa causa quando é na legítima, coisa que antes de 2002 não existia justa causa, né? Você podia botar até por mais de uma geração, pior ainda. Mas então, assim, o que eu acho muito importante é contextualizar que desde essas cláusulas restritivas a esses dois outros institutos são necessárias essa fundamentação, né? Mas, de qualquer forma, sempre acaba atrasando um pouco, retardando uma situação. Sim, e é legal, Dani, também falar que, de fato, né, quando a gente fala das cláusulas restritivas, a gente tem uma maleabilidade maior para uma discussão judicial, embora, de fato, né, eu vou precisar que o interessado, o herdeiro que sofreu com essa restrição, que ele provoque o judiciário, mas a gente tem constantemente essas discussões justamente porque é uma cláusula geral, é um pouco mais ampla, então vai ter que ser aferido em cada caso. Você precisa pensar, por exemplo, já se discute, né, quando a perda superveniente do motivo. Então, vi um caso recentemente que era justamente assim, a pessoa colocou cláusula de inalienabilidade no imóvel, porque o imóvel foi doado para o filho e com reserva de usufruto para o pai. Então aí o juiz entendeu assim, não, mas depois, né, depois do falecimento e tudo mais, não faz mais sentido, porque enquanto a pessoa está viva, de fato, faz sentido dela não querer que esse imóvel vá para mãos de outras pessoas, porque só o usufruto não impede, né? O herdeiro poderia alienar a nua propriedade, mas é inconveniente, né? Melhor você ser usufruto do imóvel do seu filho do que de um terceiro. Então tinha razão de ser. Depois perdeu a razão de ser. Então perdeu a razão de ser da própria cláusula. Levanta a cláusula. Então hoje a gente tem uma possibilidade maior de discussão a respeito dessas cláusulas restritivas no judiciário, que torna a situação até bem delicada. Como você disse, a gente precisa pensar muito bem a respeito da conveniência, da não conveniência também, para, na linguagem vulgar, aqui não dar tiro no pé, né? Também. E como você, a gente também tem que estar chamando a atenção que é uma das inconveniências de você fazer uma partilha em vida ou de você fazer uma doação de grande parte do seu patrimônio, que queira, não queira, ou seja, do patrimônio de imóveis ou de cotas, que já não é mais seu. Você perde a liberalidade sobre aquele patrimônio, a titularidade sobre aquele patrimônio. Você vai ter, pode ter os dividendos, ter os frutos e tudo, mas a titularidade fica, então, é uma vulnerabilidade, né? Então, temos que estar atenta e é tudo como a gente fala, Fátima também lá no nosso curso, todos os institutos têm prós e contras. Eu acho que o grande, além da questão da legítima que a gente abordou, aí agora desses institutos, é uma nova visão. Eu acho que o direito está aqui para trazer as potencialidades de alguns institutos. Muito no arquitetura a gente busca isso através dos instrumentos. Eu estou até escrevendo um artigo há muito que eu falo, eu acho que fui uma das primeiras pessoas a falarem sobre a potencialidade do codicilo, que eu estou escrevendo com o professor Daniel Bucar, vai vir aí talvez no tomo 4 enfim, vai sair num outro lugar, mas
sempre foi uma coisa que eu pensei, provavelmente eu vou querer trazer também no tomo 4. Mas a gente está trazendo aqui dos institutos, principalmente a questão da deserdação, que envolve a autonomia, mas já nos encaminhando também, que já faltam 15 minutos, e da questão da fraude, a gente passa voando o Sim. tempo aqui, né? Que também como o uso disfuncional de alguns institutos que levam a essa questão da fraude, né? Como eu bem disse, o professor Rolf fala, desde que existe, só que a gente tem que pensar que sempre vão ter remédios para as fraudes. Quem pensa que planejamento sucessório é fraude, isso não é planejamento sucessório. Eu digo e afirmo. Quando a gente fala em planejamento patrimonial, sucessório, nós estamos falando através de institutos lícitos, de economia tributária, de estratégias que tem que se pesar, se considerar o cotejo daquela família, a situação estrutural daquela família, os interesses daquela família, das pessoas. Então, tudo isso tem que ser, como bem tem um artigo que está no Conjur, meu e do professor Daniel Bucar, que é Armadilhas do Planejamento Sucessório. É um artiguinho curto, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá. Mas já te passando a palavra para essa questão da fraude desses institutos jurídicos em um sentido amplo, né? Que mais você pode estar em relação até mesmo à deserdação? Se pode ser usada a fraude como isso? Queria que você falasse um pouquinho já mais disso. Sim, e até retomando tudo, né, Dani, assim, de tudo que nós falamos até agora, a questão é a atuação do profissional ela é indispensável justamente para que a gente possa avaliar o que é adequado, lícito e ético naquele caso. Então, se vem um cliente para mim, por exemplo, dizendo que não quer deixar nada para o filho, eu preciso avaliar porque eu preciso pensar que a forma adequada que o ordenamento prevê para que eu não deixe algo para um herdeiro necessário é a deserdação. Se eu verificar que é o caso, eu vou encaminhar para a deserdação. Se eu entender que não é o caso, eu não posso buscar outros instrumentos, outros institutos jurídicos para fraudar a legítima desse herdeiro necessário. Então, justamente isso que a gente tem, né, defendido, desse conhecimento a respeito dos institutos jurídicos, para que eles sejam utilizados também, lógico, né, de uma forma lícita e de uma forma ética, né? Com relação à deserdação, a própria construção do instituto já é de uma forma cautelosa para que a gente evite que qualquer tipo de motivo seja, né, aventado ali, às vezes até motivos falsos, motivos que não aconteceram, ou situações, né, questionáveis ali que o autor da herança poderia colocar no testamento só para falar assim, não, para não deixar nada, né? Isso não deixa de ser uma fraude legítima, né? Não deixaria de ser utilizar a deserdação para uma finalidade para a qual ela não foi feita, né? Ela foi feita para excepcionar a legítima no caso concreto, quando há aquelas hipóteses legais, né? Então, por isso ela já é construída. Por exemplo, né, aproveitando até a pergunta da Fátima com relação à cláusula restritiva. Com relação à deserdação, a causa da deserdação ela tem que ser sempre apontada de forma específica no testamento, ela tem que ser anterior à elaboração do testamento, não pode ser uma cláusula genérica. Eu não posso falar assim, se meu filho cometer alguma coisa, algum atentado contra mim, não pode ser Ou porque eu condicional. acho, né? Exatamente. Não cabe achismo no direito, gente. Exatamente, não cabe achismo no direito, inclusive no artigo, aí eu vou deixar assim, para que quem tiver mais interesse, né, fique à vontade aí para dar uma olhadinha também lá no tomo 2, onde eu trabalho mais isso, a gente vê até algumas situações em que talvez o autor da herança tenha até mecanismos para provar isso, usar desde de atas notariais até procedimentos judiciais, para deixar tudo muito bem comprovado, até porque você invoca a deserdação no momento da elaboração do testamento e pode ser que a abertura da sucessão se dê muito tempo depois. E aí a gente fica com um problema que é como provar essa causa depois de 10 anos, né? Então eu fiz o testamento, a coisa aconteceu agora, e aí meus outros herdeiros ou os interessados têm que provar esse fato, um fato que aconteceu
agora daqui a 15 anos. Então fica muito mais difícil. Então, documentação é sempre muito importante. É as pastinhas, né? Que a gente Isso, sempre tem que ter, gente. Vai fazer um exato. testamento, pega a documentação, salva tudo na pastinha, deixa lá. Porque depois, para essas pessoas entrarem e buscarem isso, é muito mais difícil. Então, É, se você quer estar ali fundamentado, vai, deixa direitinho, faz o testamento, põe tudo junto com o testamento, a documentação necessária. Gente, são detalhes que na prática são faz super toda a diferença. importantes, tá? É, e até aproveitando para fazer uma nota com relação ao Cid Moreira, né, que você chegou a comentar. Então, quais são os casos, né? Por exemplo, o Cid Moreira, a gente ganhou notoriedade recentemente o caso dele, né, a respeito de uma possível deserdação, mas o que eu chamo sempre a atenção, quando eu ouvi, eu até estranhei, assim, a mídia falando a respeito disso, pelo seguinte, ele está vivo, né? Se ele está vivo, Não, mas eu não. acho que é porque ele avisou, né, a pessoa, né? Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é que a deserdação é uma cláusula testamentária. A qualquer momento ele poderia, por exemplo, revogar o testamento, né? É, Então, isso não significa muita coisa. Eu não tenho, por mais que seja um ato do autor da herança, essa deserdação, essa cláusula testamentária, ela só vai produzir algum efeito depois da morte, como é o testamento. eu É, acho assim, por um lado, eu acho até interessante ele falar, porque eu acho que as coisas têm que ser faladas antes. Por outro é, lado, eu acho que ele já usou até uma ação que o filho entrou contra ele. Sei lá, gente, eu não estou falando aqui do caso em si. Eu só trouxe porque quando saiu esse caso do Cid Moreira, eu até mandei para ela, falei, olha, né, se você está a par do caso ou não. Mas, assim, é porque, queira ou não queira, quando é uma pessoa famosa, ou um case que vocês já ouviram, às vezes vocês conseguem visualizar melhor a situação, né? sim. Então, assim, Nem, isso é uma independente, questão. eu não estou fazendo nenhum julgamento nem de valor e nem de análise jurídica, que eu nem conheço o caso para isso. Mas, assim, em relação, como ela disse, revogar pode a qualquer momento. Por outro lado, essa prática de se falar alguma coisa que pode vir até, às vezes, solucionar ao longo da discussão e ele pode até vir a mudar, ou Exato. são estratégias que eu acho que, e eu sei que muita gente fala, eu não quero nem trazer à tona, deixa que depois eles se viram. Só que depois eles se viram, isso pode criar um problema jurídico, uma dilapidação patrimonial, que às vezes poderia se resolver ou conversando, ou sabendo, além da reação inicial de como não, olha, não estou falando do caso, eu só estou falando que a estratégia de falar, às vezes, em outras circunstâncias, poderia resolver outros problemas. Não deserdação, e até assim, é atípico se falar antes, né? Não, mas eu até aproveito, Dani, assim, para fazer esse gancho também, que lá no artigo, um dos mecanismos que eu defendo que poderia ser utilizado pelo autor da herança é justamente a antecipação de prova, já com esse benefício de que, eventualmente, algo que está nebuloso, uma situação que o autor da herança acha que aconteceu, de repente uma cautelar ou alguma produção de prova ali poderia esclarecer o fato, ele até mudar de ideia, né? Então, isso é possível, não existem vantagens, sim. Eu também acho, você sempre fala essa coisa de pegar de surpresa os herdeiros e o quanto isso não pode gerar conflito no futuro, né? Então, sem sombra de dúvidas, pode ser uma grande vantagem. E no caso dele, ganhou notoriedade, então, sem dúvidas, a gente não tem um processo, não dá para analisar, assim, é mais mesmo uma conversa aqui para a gente se inspirar, né, a respeito do caso. Mas eu já vi, né, algumas situações a respeito disso, da pessoa utilizar, às vezes, até o processo judicial para documentar a sua vontade inequívoca e as provas que ele tem a respeito da deserdação, dos motivos que levam à deserdação. É muito mais fácil você documentar por meio de um processo judicial, ou, lógico, tem outras vias, né? Por exemplo, a ata notarial, né? Mas você documentar isso de uma forma mais forte do que deixar para os interessados, por exemplo, se virarem depois da abertura da sucessão para provar essa circunstância. Então, isso que é realmente relevante também no caso do Cid Moreira, né? Que foi bastante importante. Agora, já aproveitando, Dani, que eu estou vendo que o nosso tempo está se esgotando, eu não queria deixar de falar da fraude, né? Que a gente defende muito, se preocupa muito com a questão da fraude para desmanchar essa ideia, né?
absolutamente equivocada que quando se fala de planejamento sucessório se fala de alguma fraude, e de maneira nenhuma. Eu entendo que, principalmente, o planejamento sucessório ele é uma forma de adequar, né, a sucessão às necessidades concretas da família, né, das relações pessoais. Então, a lei é muito genérica. Quem vai saber as necessidades da família, muitas vezes, é o próprio autor da herança. Então, ele vai conseguir alocar melhor ali os seus bens, saber quem precisa mais, quem precisa menos. Então, isso é muito importante, né, de ser feito. E aí, a gente precisa dominar também os remédios repressivos, né? Então, a gente precisa saber quando uma pessoa jurídica pode ser utilizada para fraudar, né? Então, são situações que a gente tem que ter muito claramente. Então, a pessoa jurídica, como instrumento de fraude no planejamento sucessório, no direito das sucessões, infelizmente é muito comum, né? Utilização de seguro, seguro de vida e previdência privada, por quê? Porque são instrumentos que, em tese, né, são contratos, né, que não passam pelo direito, não constituem a herança, né? Então, a indenização do seguro de vida, a previdência privada, em tese, Previdência é mais complicado, né? então, Mas em tese, exatamente, né, a pessoa faz todo o sistema ali para poder passar por fora da herança, beneficiar quem ela quer. Sendo que existem normas cogentes no direito sucessório, por exemplo, com relação às pessoas suspeitas do 1801 também, que não podem receber herança. Então, aí, para burlar essa norma, eu vou lá e utilizo uma pessoa jurídica falando, bom, eu não estou deixando, por exemplo, a herança para aquele que elaborou o testamento, né, que é uma das vedações do artigo 1801, né? Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, mas são situações em que não pode deixar herança para determinadas pessoas. Aí, em vez de eu não de deixar para essas pessoas, porque eu sei que a cláusula testamentária seria nula, vou lá e deixo para uma pessoa jurídica que é controlada por essa pessoa, né, que não poderia receber herança, essa pessoa impedida. Então, são mecanismos que a gente vai percebendo que vão ficando cada vez mais complexos, cada vez mais sofisticados, como a Dani falou desde o começo, né? Às vezes a gente vai precisar de assessorias mais técnicas, né, para conseguir constatar, fazer apuração, fazer, né, alguma fiscalização para poder constatar a utilização indevida dessa pessoa jurídica, mas é constatável, é rastreável, e a gente precisa ter noção do que a gente pode fazer depois. Então, eventualmente, né, colacionar os bens quando há doação em vida, né, de favorecimento de algum herdeiro ali em vida, pelo autor da herança, ou, né, utilizar inclusive a pena de sonegados quando esse dever de colacionar não colaciona, né? Então eu também posso utilizar a pena de sonegados. Então, aqui é bem uma pincelada a respeito desses institutos e do que virá, né, no tomo 3, Dani, só para a gente organizar e ver a importância do começo ao fim, da proteção à legítima até, né, a partilha de bens, a necessidade desse comportamento lícito, né, e dessa eticidade, principalmente do profissional que acompanha esse planejamento. agradeço aqui a presença da nossa querida professora também, Silvia Felipe Marzagão, também coordenadora de uma excelente obra, gente, coordenada por ela, a professora Ana Luísa Maia Nevares, a professora Marília Pedroso Xavier, que é os impactos também, que a Maici também é autora, e que também a Silvia é autora de um artigo também no tomo 2, no tomo 3 também, está vindo com artigo junto com o professor Carrali, sobre a herança digital, até foi nossa última live, gente, está aqui também, está salvo aí no feed, sempre um assunto muito importante, novo. Silvia, tenho lembrado direto aí de ti, quando a gente vê contrato do Messi em moedas criptografadas, hoje eu já vi um que o MP está atrás de empresas de criptomoedas e assim por diante. Então, é um assunto que a gente não está mais falando do futuro e sim do presente. Então, super importante, que também pode ser um grande caminho para fraudes. Então, temos que estar atentas, né? Ainda não sabemos lidar bem com todos esses bens digitais, mas aonde você vê que quem vivia com problemas com fisco, como na Espanha, esses jogadores, isso e aquilo, estão buscando aí a alternativa das criptomoedas. Bem, mas sim, muito, muito obrigada por toda a sua participação.
ímpar desde a revisão. Aconselho que ela tenha uma resenha na Civilísticas sobre planejamento sucessório também, a segunda edição. Temos também todos esses artigos, o tomo 3 está vindo impecável, a gente estava falando em previdência privada, vem 2 artigos sobre previdência privada, um inclusive da Luana Maniero, que tem um no tomo 1, mas agora ela vem escrevendo com 2 previdenciaristas, então vendo muito bem a natureza jurídica da previdência privada. Ela acha que não pode se banalizar, achar que previdência é fraude, é só que é investimento, tem que ser muito bem analisado para não descaracterizar a própria natureza. Então, assim, vem muita coisa bacana, vão acompanhando as mídias. Eu digo que em primeira mão vai sair o Planejamento Sucessório, terceira edição, que está 2 anos esgotado, vai sair em breve, primeiro que o tomo 3, e o tomo 3 em fim de outubro, se Deus quiser, já está aí na pré-venda com muita coisa boa. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Vou deixar salvo aqui antes que o Instagram nos caia aqui, não me derrube. Mas sim, super obrigada. Obrigada. Gente, Obrigada, até Deus. a próxima Obrigada. semana. E eu vou já botar depois. Essa semana eu tenho. Amanhã eu tenho um evento sobre um evento de perspectivas de direito sucessório no IMADEC. E quinta-feira eu tenho uma live, gente, sobre planejamento sucessório e o cartório notariado. Então, super interessante. O Amazonas, que é o estado que menor imposto se paga. É uma live super interessante com o dono de um cartório e um procurador-geral do estado do Amazonas, todos 2 professores acadêmicos, mais atuantes. Ali, lá no Amazonas, o procurador também do estado pode advogar. Então, com essa visão, convido a todos às 19 horas no horário de Brasília. Eu vou também botar na minha divulgação aí no feed e também no Stories. Gente, super obrigado, Maici. Brigadão, hein? Obrigada eu, Tchau, gente. imagina. Tchau, tchau.